Essa daqui é interessante, certo? Quem paga contribuinte individual sobre o teto precisa continuar pagando ao completar os 35 anos ou tem que continuar pagando até completar 60 anos? Ou pode complementar os 35 anos e apenas aguardar? Primeiramente, Jaimezine e Sânia. Primeiramente, a gente tem que explicar que provavelmente aí é caso de aposentadoria por tempo de contribuição conforme as regras de transição. Se ele está pagando 30 ou 35 anos, é porque essa pessoa já está perto de se aposentar por tempo de contribuição conforme alguma daquelas 4 regras de transição. Por tempo, por idade mínima, por somatória dos pontos, pedágio de 50% e pedágio de 100%. Você tem que verificar qual a regra que você está mais próximo que o seu cliente, não sei se é cliente ou é o próprio segurado, que está mais próximo de se aposentar. Lembrando que para todas as regras tem que ter o período mínimo de 35 anos, se for homem, 30 anos se for mulher. Porém, não é só esse período, certo? Por quê? Porque são regras de transição. Todos eles, o segurado, ele vai ter que verificar se ele se encontrar mais perto da somatória dos pontos, ele vai ter que somar os pontos dele, da idade, com o tempo de contribuição. Se der aquele limite mínimo, conforme o ano de 2022, então, deu os 35 anos, é ele solicitar o benefício o mais rápido possível, se ele atingir aquela pontuação mínima. Não, esse segurado, ele se encontra mais, vai chegar mais rápido à regra da idade mínima. Tem 59 anos e vai fazer 60 anos. Eu acho que o homem é 60 anos esse ano. Como é que eu acho... É achismo, viu? Porque eu estava estudando isso essa semana, mas cada ano, até 2027, 2028, a idade do homem ela vai se modificando para aposentadoria na regra dos pontos. Tem que ver especificamente o caso. Então, se for pela idade mínima, então basta você atingir a idade mínima e ter o tempo de contribuição mínimo. Se for homem, 35 anos, se for mulher, 30 anos. Então, tem que verificar se você está mais perto dessa regra. Não, é a aposentadoria por pedágio de 50%. Se for pedágio de 50%, você teria que ter 33 anos lá em 2019, essa daqui é específica, certo? Você teria que ter 33 anos em 2019 e do tempo que você tinha lá em 2019, se faltasse 2 anos, você tinha que cumprir mais 2 anos. Então, tinha que cumprir mais 1 ano, é 50% do tempo que faltava. Se faltava 1 ano, você tinha que cumprir mais 6 meses, certo? Então, você tem que verificar, no momento que você completar os 35 anos, se faltava 1 ano, então você vai completar mais 6 meses. Eu acredito que esse não seja o seu caso, porque as pessoas que atingiram essa regra já estão setembro, outubro, elas já começaram a atingir o período necessário para ela conseguir a aposentadoria. Se for pedágio de 100%, é 100%. 100% da renda e 100% do tempo, certo? Eu decorei assim para ficar mais fácil, eu explico assim para vocês também entenderem de forma mais fácil. O que é isso? Você ganha 100% daquele cálculozinho que eu expliquei, certo? Ou das 80% maiores salários de contribuição, da média aritmética dos 80% maior salário de contribuição, aplicado o fator previdenciário. E você tem que cumprir 100% do tempo. Faltava 2 anos, em 2019, para você completar os 35 anos, então você vai precisar de mais 2 anos. Ou seja, você vai ter que não ter 35 anos. Nesse caso, você teria que ter 37 anos. Então, basicamente, é isso. Se você vai se aposentar por tempo de contribuição, você encontra em uma dessas 4 regras. Se você não for professor, porque se for professor, só serão 3, diminui 1. Mas acredito que aqui neste caso não era. Então, você tem que verificar em quais dessas regras você vai se encontrar, para que você verifique quando atingir o tempo mínimo, sempre é mais do que 35 anos, para que nesse limite específico você já solicite o seu benefício. Então, você continua não pagando sobre o teto. Se você já vem pagando sobre o teto, você continua até você atingir o tempo limite para pelo menos você pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição, que eu acredito que é isso que você quer. Porque se você já pagou a maioria do tempo nesse limite do teto, não adianta nada você pagar os 35 anos e
o tempo seguinte que faltar, você baixar as suas contribuições. Então, todo o esforço que você fez não vai servir de nada, a menos que você realmente não tenha condição pagar, porque se a pessoa não tem condição, como é que ela vai pagar, né? Então, basicamente, é isso que eu lhe oriento. Procure, se você não for profissional, veja aqui no canal, também tem outros canais muito bons que explicam as regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. No próprio Google tem uns sitezinhos com as imagens para ficar mais fácil para vocês aprenderem de quais os períodos e das regras, que são essas 4 regras que eu acabei de explicar, você vai se encontrar primeiro. E no momento que você se encontra na primeira regra, você já solicita o seu benefício, uma vez que você paga no teto. E isso causa, assim, bastante dispêndio financeiro, né? Então, você quer se aposentar o mais rápido possível com menos de custo, que é o ideal para todo segurado, é se aposentar com aquelas regras que ele vai se enquadrar com o mínimo custo possível. No seu caso, a orientação básica que eu lhe dou é essa. Se você for segurado, procure um especialista para verificar a data exata, para que você não peça o pedido e depois esse pedido seja negado, porque você não fez o cálculo correto do dia que você tem realmente direito a pedir aquele benefício, a realmente ter o direito ao benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme as regras de transição depois da reforma da Previdência.